Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Então, se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 8, a perseguição. Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para colocá-los na prisão. E aqueles que se dispersaram iam de um lugar para o outro anunciando a palavra. Alegria pela boa notícia. Filipe desceu a uma cidade da região da Samaria e aí começou a anunciar Cristo. As multidões seguiam com atenção tudo o que Filipe dizia, e todos em peso o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Dando grandes gritos, os espíritos impuros saíam de muitos endemoninhados. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e a cidade se encheu de alegria. Não comercializar o dom de Deus. Na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava a magia. Ele impressionava o povo de Samaria, fazendo-se passar como uma pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, aderiam a Simão, dizendo: "Este homem é o poder de Deus, que é chamado grande." Aderiam a ele, porque há longo tempo Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. Quando começaram a acreditar em Filipe, que anunciava a boa notícia do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo. Simão também aderiu à fé, e depois de batizado não se separava de Filipe. Simão ficou muito impressionado ao ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: "Deem para mim também esse poder, a fim de que receba o Espírito, todo aquele sobre o qual eu impuser as mãos." Mas Pedro respondeu: "Pereça você junto com o seu dinheiro, pois você pensou que podia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você teve, pois vejo que você está envolvido pela injustiça como de fel amargo." Simão respondeu: "Supliquem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês falaram." Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. A iniciação cristã. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto." Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Ele era administrador geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se desse carro e o acompanhe." Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou:
Você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro perante o seu tosquiador, ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Filipe: Por favor, me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Filipe foi explicando. E tomando essa passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Filipe lhe disse: É possível, se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram junto às águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Então prosseguiu sua viagem cheio de alegria. E Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Capítulo 9. De perseguidor a apóstolo. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita, e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois comeu e ficou forte como antes. De perseguidor a perseguido. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam:
Não é este o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Passado algum tempo, os judeus fizeram uma trama para matar Saulo, mas seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. Os judeus montavam guarda dia e noite junto também às portas da cidade, a fim de o eliminar. Os discípulos dele, porém, o tomaram de noite e o fizeram descer pela muralha, dentro de um cesto. O testemunho provoca solidariedade. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo no caminho tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo ficou em Jerusalém com eles e pregava corajosamente em nome do Senhor. Saulo também falava e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam um jeito de o matar. Quando souberam disso, os irmãos levaram Saulo para a cidade de Cesareia e daí o mandaram para a cidade de Tarso. Novo retrato da igreja. E a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. A ação libertadora da igreja. Pedro, que percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida. Aí encontrou um homem chamado Enéias, que estava paralítico e há 8 anos jazia na cama. Pedro lhe disse: Enéias, Jesus Cristo está curando você. Levante-se e arrume a sua cama. Imediatamente Enéias se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Ela praticava muitas obras boas e dava grandes esmolas. Nesses dias, ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no piso superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava lá, mandaram 2 homens com um recado: venha sem demora até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, os presentes o levaram ao piso superior, onde as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, todas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Em seguida se pôs de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou vários dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário, compartilhe este link nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!